sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui nas redes sociais do Museu e Auditório. Hoje nós comemoramos o Dia do Museólogo, um importante profissional que estuda e gera as relações entre a sociedade e o patrimônio. E para celebrar essa data, nossa convidada de hoje que é a Angélica Fabbri, museóloga, diretora executiva da Campo Portinari, que gere atualmente o Museu Casa de Portinari, em Brodowski, o Museu Índio Valuíra, em Tupã, e o Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro aqui em Campos do Jordão, além também do Sistema Estadual de Museus. Angélica, primeiramente eu quero te parabenizar pelo Dia do Museólogo, agradecer todas as suas contribuições aqui com a nossa comunidade e agradecer também por você ter aceito o convite de vir aqui conversar com a gente. Bom dia, gostaria de cumprimentar também todos que nos acompanham nesse momento, dizer que para mim é uma alegria, uma honra, participar dessa celebração. Agradeço os cumprimentos e eu vou estender os cumprimentos a todos os meus colegas museólogos, e dizer que é uma alegria, que eu tenho uma honra muito grande de fazer parte do trabalho com o Museu Felícia Lerner e o Auditório Cláudio Santoro. Só fazer uma observaçãozinha, a Campo Portinari, ela faz a gestão direta, desses museus que você citou, Museu Casa de Portinari em Brodowski, Museu Índio Valuíra, que fica na cidade de Tupã, que é no oeste do estado de São Paulo, e a gente trabalha com o Museu Felícia Lerner e o Auditório Cláudio Santoro, e nós temos um programa de apoio às ações do Sistema Estadual de Museus, que é dirigido pelo nosso querido colega museólogo também, Davidson Casequer. Perfeito. E aí, Angélica, para abrir o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do papel do museólogo na sociedade. Olha, o nosso trabalho, que é muito ligado à questão de patrimônio, de bens culturais, de coleções, mas ele é um papel que se amplia porque, como dizia minha querida e saudosa e inspiradora sempre, Valdiza Russo, que foi minha mestra quando cursei o Instituto de Museologia em São Paulo, nós somos trabalhadores sociais, nós, trabalhadores de museus, e aí não somente nós, os museólogos, mas aí eu incluo todas as categorias de trabalhadores de museus, somos trabalhadores sociais, porque trabalhamos a serviço da sociedade, a serviço do desenvolvimento da sociedade, temos que ter preocupações sociais, estar atento às pautas da sociedade. Então, se por um lado nós trabalhamos basicamente com as questões de patrimônios, de bens, por outro lado como ressignificar essas coleções, esses bens, como ajudar a sociedade na preservação da sua história, daquilo que representa diferentes culturas, zelar pela pluralidade cultural, zelar pela diversidade também, que é um nosso papel nas nossas instituições. Então, é um trabalho que ele tem alguns desafios, por questões culturais, por questões de termos que sempre comprovar a importância, a relevância, mas, por outro, ficamos sempre muito felizes, porque em todas as pesquisas de público, em tudo que se discute sobre isso, felizmente os museus e seus profissionais, os museus são instituições que a sociedade confia, que a sociedade quer que existam, para estar ali representada. Então, é uma profissão também que tem um componente de gratificação muito grande. E aí, Angélica, o museólogo, ele trabalha somente nos museus ou existem outras áreas que podem ser exploradas? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Basicamente, nós trabalhamos em museus, mas não somente, Porque assim, nós podemos planejar, organizar, dirigir, administrar, supervisionar museus, exposições, de caráter educativo e cultural, serviços educativos, nos museus ou em outras instituições, atividades culturais de uma maneira geral, e instituições afins que dialogam com museus. Nós cuidamos, por exemplo,
podemos trabalhar diretamente com conservação de coleções ou com documentação dessas coleções, promover as pesquisas, né, com os nossos acervos, enfim. E tem uma questão também que é muito bacana, que nós podemos representar a sociedade na sugestão de tombamento, na sugestão de proteção de algum bem cultural, né, para que juntos nós e a sociedade possamos ter a preservação desses bens. Então, tem uma questão também que ela aí sim, ela é muito pelo exercício da profissão de um museólogo, que é a questão da responsabilidade pelo plano museológico que todo museu deve ter. Embora ele deva ser feito de forma participativa, colaborativa, envolvendo todos os setores ali daquela sociedade a qual o museu serve, principalmente da localidade onde ele esteja instalado, mas é uma responsabilidade compartilhada na elaboração, mas a responsabilidade final do documento, a assinatura, né, a responsabilidade técnica do documento é uma atribuição do profissional museólogo. Mas é importante ressaltar que no museu nós temos muitas áreas de conhecimento que atuam de forma interdisciplinar, transdisciplinar, e isso que é enriquecedor e que promove e leva os museus ao seu melhor desenvolvimento. E, Angélica, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua experiência na direção da Can Portinari. Como que é feita a administração dos 3 espaços culturais? Olha, a minha experiência com a CAN, ela é um pouquinho anterior, né? Porque ela vem baseada na gestão. Eu trabalho na área de museus há 4 décadas, né? E sem nem ter um dia da minha vida me ausentado da área de museus. Então, isso é uma coisa que me alegra muito, né? E que é uma experiência importante que vai nos ajudando. E quando surgiu a questão do trabalho com os museus, que são os museus estaduais localizados no interior do estado de São Paulo. Por um lado, foi um desafio muito grande a ser vencido, mas, por outro lado, um encantamento, porque são museus importantíssimos, coleções significativas, que representam assim patrimônios históricos, artísticos e culturais importantíssimos. Então, nós estruturamos um trabalho, e aí eu vinha já de uma experiência também de gestão. Então, dentro dessa gama, desse leque de possibilidades de atuação que a profissão do museólogo, né, nos habilita a desenvolver, a realizar, eu venho de uma experiência assim consolidada em questão de gestão museológica, que eu acho importantíssimo frisar, né, que é uma gestão vinculada aos princípios e aos pressupostos de uma instituição museológica. Então, nós temos a sede, né, onde nós temos uma equipe de colegas que nos apoiam na administração. Então, aqui nós temos uma diretoria executiva, que é pela qual eu respondo. Eu também respondo por todos os conteúdos técnicos de museologia pelos nossos 3 museus, né, fazendo de perto a elaboração, o acompanhamento, né, dos nossos programas, das nossas áreas finalísticas. Aí nós também contamos com assessorias especializadas, com colegas museólogos, né, que também acompanham o nosso trabalho. E nós temos uma parte também aqui dentro, que tem a parte administrativa, né, uma diretoria administrativa, e estruturado por setores. Nós elaboramos os planos de trabalho, né, para os 3 museus, em diálogo com os museus, porque assim, o que nós respeitamos muito? Essa característica que cada museu tem, porque nós atuamos com 3 museus, mas que são 3 museus diferentes, né? E isso enriquece muito o trabalho, né? Esse que é o grande fator que nos mobiliza, que nos inquieta, porque museus são museus, e o que é mais incrível que eu acho, assim, o que é mais rico de cada museu é que cada museu é diferente um do outro, né? Nós não temos museus que sejam iguais.
Você pode ter muitos museus de arte, mas cada museu é um museu. Cada coleção é uma coleção. As instituições têm dinâmicas específicas, próprias. Elas estão em localidades que também, por sua vez, têm as suas características, pelas suas regiões. Então, nós temos um plano de trabalho estabelecido, mas agregando valor e respeitando para as especificidades de cada instituição. Então, você tem, lógico, os eixos de trabalho, trabalhamos com programas, isso é muito importante, porque o planejamento garante que você consiga desenvolver as ações previstas, mas com a diferença de que cada museu, cada perfil de coleção, e aí eu vou dar um exemplo, nós estamos falando do Museu Felícia Lerner, que a coleção está exposta a céu aberto. Então, uma coleção de esculturas de diferentes materiais que nós temos aí requer um plano de conservação específico para uma coleção dessa natureza. Diferente, por exemplo, do Museu Casa de Portinari, que a coleção, a base da coleção são pinturas murais que o Portinari executou nas próprias paredes da casa dele, nas técnicas de afresco e têmpera, que aí já é um outro tipo de tratamento. E ainda pensar nas coleções em Tupã, no Museu Índia Vanuíri, que principalmente as coleções etnográficas, eu vou te dar um exemplo básico, a plumária. Você tem dentro da esfera da plumária, você tem diferentes tipologias de penas. E aí você tem que ter um plano de conservação adequado. Mas existir um plano de conservação, um trabalho com gestão da coleção, isso é fundamental. Então, é isso que nós garantimos, né, que nós buscamos uma qualidade cada vez maior no nosso trabalho, né? E aí, lógico que a gente poderia falar horas e horas, porque são muitos programas diferentes, mas, assim, para ter uma ideia, a partir, assim, né, desse trabalho, mas que busca potencializar, valorizar, tanto que, né, nós temos um trabalho, um compromisso de valorizar cada museu, né, dele se fortalecer perante a sociedade, perante a comunidade, dele criar laços, diálogos, né? Porque quanto mais o museu tem um compromisso com a comunidade onde ele está instalado, mais fortes esses laços, maior o protagonismo, e tem que ter um diálogo, né? Para que esse museu, de fato, ajude e contribua para o desenvolvimento desse local, como está, né, definido que deva ser para um museu existir. E aí, Angélica, qual que é a importância de nós valorizarmos os museus em geral, mas principalmente os museus das nossas cidades? Então, os museus são representativos da nossa memória, da nossa história, da nossa cultura, né? Os museus, eles ajudam, né? Eles têm que estar atentos, porque, assim, a gente não pode jamais, como instituição, como bem cultural, estar descolado, né, do nosso contexto, né? Comunitário, territorial. E se não houver esse diálogo, se a gente não ajudar a contribuir para o desenvolvimento da nossa localidade, e aí a gente pode fazer diferentes diálogos com a educação, com o turismo, né, com a infraestrutura, porque museus geram empregos, né? Museus promovem o desenvolvimento. Às vezes as pessoas nos olham, né, como profissionais de museus ou como instituições, apenas no aspecto cultural, o que já seria importantíssimo, porque nós estamos falando de assegurar a preservação do patrimônio cultural, né, em benefício das nossas gerações agora e para as gerações que virão, para as gerações futuras. Mas nós temos que entender os museus também nesse apoio ao desenvolvimento local, porque os museus geram empregos, né? Os museus promovem a circulação, a vinda de pessoas, né, para conhecer as nossas coleções.
Quando nós desenvolvemos as nossas atividades nos nossos diferentes programas, nós contratamos serviços, né? Nós compramos no comércio das nossas cidades, enfim, se desdobra numa cadeia de muitas operações e que às vezes as pessoas não param assim, né, para pensar. Mas assim, então, além dessa questão importantíssima da gente preservar a nossa história, a nossa cultura, da gente deixar viva a nossa memória, de ressignificar, de dialogar com as novas gerações para a gente entender o lugar onde vivemos, para a gente entender a sociedade, refletir sobre a sociedade, sobre o mundo onde a gente vive, a gente tem também essa questão de uma contribuição muito concreta nesse desenvolvimento. E que, às vezes, as pessoas não param para pensar que tudo isso acontece. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande de ser museóloga, né? Assim, eu falo que foi uma luta na minha vida, né? Porque eu moro numa cidade pequena do interior do estado e lá nos idos, lá já se vão nem sei quantos anos, quando eu descobri que tinha, né, a profissão de museóloga. Então, foi mais difícil, né, para poder buscar essa formação, e é uma formação que deve ser sempre continuada, né? Você tem aí muitas oportunidades de acompanhar, né, as discussões. A gente está vivendo agora um momento importante, numa discussão, inclusive o mundo todo está aí discutindo uma nova definição para museus, né? Nós temos que participar disso tudo. Então, eu acredito que os museus, né, são lugares muito bons de estarmos, né? Eu acho que assim, para além desse, porque todo mundo também pensa muito na questão do museu como uma questão de informação, né? Mas a gente tem que pensar que além dessa possibilidade incrível de conhecer, né, outras culturas, de conhecer linguagens artísticas, de conhecer a nossa história, de conhecer questões, enfim, dependendo da tipologias das nossas coleções, tem essa questão também de nós estarmos conectados com o mundo, né? E essa questão de ser um lugar que nos deixe felizes, que nos dê alegria. A gente fez uma campanha uma vez que visitar museus é legal. Então, assim, que bom. E hoje já existe uma percepção das pessoas que o museu é um lugar bacana de ir, de te dar também prazer, da gente pensar nos museus também como um lugar de diversão, de alegria, né? Desvincular um pouco aquela postura de achar, museu é um lugar para ir só com a escola. Não. Ir com a escola é importantíssimo, né? É um viés, se trabalha de uma forma, mas um lugar para eu ir, né? Para eu estar bem, para eu conhecer, isso é fantástico. Então, vida longa aos nossos museus, tanto os nossos museus que representam as nossas próprias localidades, como os museus que representam aí, que não têm fronteiras, cujas coleções representam países, regiões, não é? Isso mesmo, viva os nossos museus. E aí, Angélica, eu quero buscar uma resposta sua lá atrás que você falou, né? Que já faz 4 décadas que você trabalha com museus. E eu queria que você contasse pra gente quais foram os momentos mais desafiadores, mais prazerosos da sua trajetória como museóloga. Olha, você sabe que eu fico pensando às vezes que eu teria que começar a registrar, escrever alguma coisa, porque à medida que o tempo vai passando, a gente, né, tende a esquecer algumas coisas. Eu acho que o maior desafio foi quando eu descobri, porque assim, eu vivi praticamente a minha infância, a minha adolescência, me relacionando com o museu, que era do lado da minha casa. Só que naquele momento eu não sabia que existia a formação, até porque a profissão foi regulamentada em 84, 1984. Então, eu já atuava no museu, mas eu não tive o tempo necessário, porque quando se regulamenta a profissão, as pessoas que atuam naquela área comprovadamente por um período, elas ficam, elas podem adquirir, né, a formação. No meu caso, eu ainda não tinha esse tempo, eu já era uma profissional de museus, mas ainda não tinha
esse tempo regular aí. Então, eu fui fazer uma peregrinação para fazer os cursos, só que a minha grande dificuldade era estar distante de São Paulo, onde era o meu curso. Então, eu viajava, eu chegava em casa de madrugada, podia estar fazendo chuva, fazendo frio, mas eu nunca vi isso como um impedimento, porque eu queria tanto, né, ter essa formação de museologia, que para mim era sempre um encantamento, eu me virava e eu já trabalhava. Eu acho que isso também foi uma experiência que me ajudou muito, porque você consegue, quando você está fazendo o curso e você está atuando numa instituição, você consegue unir essas duas experiências e potencializar o teu trabalho, né? E eu acho mais encantador são ainda os projetos que eu vejo para os museus com os quais eu trabalho, né? Eu consigo ainda ter essa alegria, esse encantamento. Eu acredito demais em museus, então, em que pese às vezes que as pessoas não entendem um pouco o trabalho da gente, às vezes você tem que mostrar qual que é a importância desse trabalho, você tem que falar o que que você faz, ou o que que faz o museu, mas ainda assim eu aposto nos museus e assim a minha grande alegria hoje talvez seja conseguir ter essa vontade de realizar, né? Essa possibilidade de acompanhar. Eu acho que é uma bênção você conseguir, porque quando você atua como eu há muitos anos, você vai pegando diferentes momentos, né? Diferentes momentos das tendências. Não sei se a gente pode usar o termo tendências, mas, por exemplo, modelos diferentes de gestão, momentos diferentes de atuação, de inclusão social, cultural, que os museus têm esse papel importante, momentos diferentes de discussão de pautas, do que está na pauta dos museus. Mas eu acho que o que não muda, e que para mim é sempre essa referência, é que museus são feitos por pessoas, para pessoas. Isso é uma coisa que todo mundo que trabalha comigo sabe que é uma linha que me orienta muito. E tem duas coisas que me inspiram demais, que a primeira é que você não faz uma caminhada sem dar um primeiro passo. Então, é muito importante, com toda a responsabilidade, a gente entendendo, de fato, o que é um museu, ou qual a missão do museu que a gente atua, né? A gente se propor a desenvolver um trabalho. E aí, esse primeiro passo é uma chave, né? E aí ele vai te permitir construir uma caminhada, porque, como eu disse, cada museu é um museu, né? Então, não é porque uma coisa faz lá no museu que dá certo, né? Mas a gente precisa, com responsabilidade, iniciar uma caminhada e buscar uma qualidade. E aí sim, você tem que ter referências que vão nortear o teu trabalho, né? Sejam documentos internos, sejam do cenário museológico, né? E aí a gente tem, felizmente, acesso a muitas instituições, a muitos organismos. Nós temos, por exemplo, além da nossa Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, que tem a Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, e ali são estabelecidas políticas públicas que norteiam o nosso trabalho. Nós temos o Sistema Estadual de Museus, que desenvolve um trabalho. Nós temos o ICOM Brasil, que é o Conselho Nacional aqui do Conselho Internacional de Museus, que também é uma referência, que também é um apoio muito grande para nós profissionais de museus, e nesse momento, porque eu sou do ICOM desde 1986, e nesse momento eu tenho a honra de compor também o Conselho Fiscal. Nós temos o Instituto Brasileiro de Museus, né, que também atua. Nós temos os nossos conselhos regionais, por exemplo, eu já tive a felicidade, a honra de ser 2 vezes presidente do Conselho Regional de Museologia, aqui da 4ª Região, que é São Paulo e mais alguns estados. Então, nós temos os nossos códigos de ética profissional. Então, nós temos um amparo muito grande, né, para desenvolver o nosso trabalho, né, e seguir a nossa caminhada, que sim
se tem muitos desafios, também tem muitas perspectivas, e esse equilíbrio nos move, e assim, principalmente, ficar cheio de inquietações, porque se nós não tivermos inquietações, se nós não tivermos sempre pensando e sempre buscando o que é melhor para os nossos museus, como atender melhor a sociedade a qual nós servimos, o que nós estamos fazendo, e aí mais ainda, o que nós não estamos fazendo, por quê? Então, a gente tem que fazer reflexões o tempo todo, né, para buscar esse trabalho. E aí, nessa linha ainda das inspirações, né, se por um lado a gente tem que iniciar uma caminhada, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que nós fazemos. E aí não ficar acomodados e falar, não fiz por isso, não fiz por aquilo, né? Mas buscar uma forma, porque assim, omissão também é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande e responder, né, pelas nossas ações nas nossas instituições, mas sempre ter um trabalho muito técnico, né? Então, assim, meu compromisso é buscar uma qualidade muito técnica, e aí amparada nisso tudo que a gente está conversando, mas chegar ao coração das pessoas, porque senão o nosso trabalho não teria sentido. E, Angélica, para fechar o nosso bate-papo, eu queria que você desse algumas dicas para as pessoas que se interessam em estudar museologia. Quais as dicas que você daria para essas pessoas que têm o sonho também de ser museólogo? Então, olha, nós temos aí a formação na graduação, então nós temos faculdades, nós temos no Rio, nós temos na Bahia, nós temos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, nós temos em vários estados do Nordeste, e aí, assim, se buscar, por exemplo, nos sites dos conselhos, talvez encontrem essas informações. Em São Paulo, nós temos a formação na pós-graduação, né, que é o mestrado lá da USP, né, que também é uma formação importantíssima. Então, basicamente, seriam essas as dicas. Ou pela formação na graduação, ou na pós-graduação pelo mestrado. Então, acho que também no Rio já tem. Assim, então, é importante, é fácil da gente encontrar, é só buscar lá pelas formações em museologia que as pessoas vão encontrar. Isso aí. Angélica, eu quero agradecer novamente a sua participação. Com esse nosso bate-papo, eu só posso dizer que eu sinto muito honrada em estar aqui conversando com você, agradecer todo o seu trabalho com a gente. É realmente uma alegria para a gente ter você como diretora, todo o seu empenho, e a gente vê o resultado claramente aqui no museu, e a gente realmente só tem a agradecer você. Obrigada, viu? Eu que agradeço, eu vou aproveitar na sua pessoa e vou mandar um agradecimento muito grande a todas as pessoas que compõem a equipe, né, do Museu Felícia, a Lerner, a Auditório Cláudio Santoro, porque, como eu digo sempre, nós trabalhamos em equipe, são as pessoas que fazem os museus, e eu tenho uma alegria de estar com vocês, uma honra, e quero dizer sempre isso, né, juntos é que fazemos. Né? Às vezes, o museu tem que ter um porta-voz, né? Mas a gente sabe que tem uma equipe aí valorosa e dedicada. E aquilo que a gente conversa sempre, né? Aquilo que está feito é para ser celebrado. E o que justifica agora a continuidade do nosso trabalho é a gente pensar os próximos anos aí, de como fortalecer nossos museus, né? Como fazer com que eles fiquem cada vez mais encantadores, com uma qualidade de serviços oferecidas ao público cada vez maior, e sempre escutando aí o nosso público para ver que expectativa que eles têm em relação às nossas instituições. Muito obrigada. Imagina. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Continue aí acompanhando as nossas redes sociais para ficar por dentro da programação completa do mês de dezembro. Até mais!